Vamos lá então, pessoal. Seja muito bem-vindo a mais um recap. Esse recap vai ser bem jogo rápido, tá? Até por questão do horário, eu acabei atrasando a gravação dele. Mas fica ligado que tem muito conteúdo aqui, tá? Pouca edição, pouco enfeite, pouco qualquer outra coisa, mas muito ouro, muito conteúdo. Vamos direto ao ponto, direto ao que interessa, comentar com você. Para você que está chegando aqui de paraquedas, primeira coisa que você deve fazer, ficar até o fim desse vídeo. Segunda coisa que você deve fazer, curtir o vídeo aqui. Terceira coisa que você deve fazer, olhar as informações que estão na descrição do vídeo. Quarta coisa é prestar atenção. Quinta coisa, pegar um papel e caneta na mão, tá? Se fez tudo isso, cara, vai dar certo. Ficou com dúvida? Volta, assiste. Lembrando que tem muito conteúdo aqui no YouTube, tá bom? E um detalhe aqui, eu vou falar baixo, tá bom? Eu vou falar baixo. Tem gente cobrando esse conteúdo aqui, tá? Perdão. Esse aqui não, porque esse é muito melhor, tá? Tem gente que cobrando conteúdo parecido com esse, cobrando a mais, entendeu? Falando que é produto novo. E aqui não. Aqui é conteúdo gratuito. Beleza? Mas vamos lá. Recap, para quem não sabe o que que é uma correção pós-prova, entendeu? Beleza? Ah, outro detalhe, você que é da sala ao vivo, tem o pré-mercado desse dia. Eu vou te dar um conselho. Olhando aqui o recap que eu vou fazer, parece que eu estou fazendo uma análise de gráfico pronto somente, tá? Mas tem o pré-mercado ao vivo, que a gente cravou as duas regiões, tá? Só para você entender aqui, ó. Só para você entender aqui, ó. A gente cravou essas duas regiões aqui antes do mercado abrir, tá? Essa região e essas anotações foram cravadas antes do pregão abrir e essa aqui também foi cravada antes do pregão abrir. Por que que eu não fiz a compra? Já vou explicar para vocês, tá? E aqui tinha outro ponto de venda. Que loucura, né? Mercado abriu aqui, ó, acelerou e aí essa região tinha sido mapeada antes. Tanto que eu já ia vender a abertura aqui. Se o mercado abre aqui, eu já tinha descido a madeira na cabeça do mercado, tá? Beleza? Mas aí, ó, foi acionar à tarde essa venda, a única operação do dia. A compra eu passei, já vou falar porque eu passei. E teve a comprinha, na verdade foram quatro compras no dólar, tá? E essa daí foi a melhor de todas, tá? E aí você vai ver que o mercado fez um trap aqui, tá? Se você assistiu o pré-mercado, você que é aluno, você vai ver que eu comentei da possibilidade de venda por trap aqui, tá? Vitão, depois desse movimento aqui, o mercado disparou, Vitão. Ele caiu aqui desse ponto que é o 40 pontos. Por que que você não vendeu? Porque eu não zero trade, tá? Eu deixo ele me tirar da operação. Então eu fiz mais uma parcial aqui, cadenciei meu stop, protegi a operação e fiz um lucro aqui muito bom nesse trade, tá? Não foi um lucro excepcional no dia de hoje no dólar, por quê? Porque a gente teve algumas compras aqui no meio do caminho que pagavam, voltavam, tá? E eu vou comentar cada detalhe com vocês aqui, beleza? Espero que vocês gostem desse conteúdo. Deixa a tua dúvida, teu comentário aqui. Conforme você for tendo dúvida aí, pode comentar nesse vídeo. Todo comentário vai ser sempre bem-vindo, tá? Aproveita para encaminhar para um, dois, três, quatro amigos ou mais esse vídeo. Mas vamos lá. Esse tradezinho foi o melhor do dólar, tá? Esse tradezinho foi o melhor do dólar, tá? E esse aqui do índice, vamos lá para o gráfico. Por que que eu mapeei essa região aqui, pessoal? O fechamento do pregão de ontem, o que que aconteceu? Eu nem sei, na verdade, porque eu tô fazendo o recap do índice, sendo que todo o mapa aqui já foi feito antes do pregão abrir, tá? Mas vamos lá. Esse mapeamento aqui era antes do mercado abrir, certo? Aqui, ó, essa mínima com essa máxima, ok? No gráfico diário ele está numa retração entre 61 e 7640 aqui, então eu vi potencialmente uma venda, até porque ele fez todas as quebras aqui, ele fez a quebra de estrutura e desceu acelerado. Então a minha ideia era buscar o quê? Uma liquidez do preço nessa região, tá? A ideia era buscar a liquidez aqui, ó. Ele voltar a retestar essa região aqui, que tinha o quê? A quebra de estrutura aqui. Além disso, troca de polaridade, tá aqui anotado. Reteste da região que já trocou a polaridade aqui. Então seria um reteste, foi exatamente o que ele fez. A POC, se pegar a POC também desse movimento aqui de ontem, a POC exatamente aqui nessa região, tá bom? E no momento aqui que ele não tinha rompido as mínimas ainda, era a retração aqui de 61 junto com 7640. Depois passou a ser o 7640, por quê? Tá? Porque após ele ter rompido a mínima de ontem, aqui nesse movimento, ó, nós tiramos a fibra daqui e jogamos aqui, ó. Nós fazemos o ajuste dessa fibra.
tá? Inclusive no pré-mercado, quem assistiu viu que eu comentei que um dos pontos aqui era isso. Ele vira aqui embaixo buscar liquidez lá em cima. Eu deveria ter pago. Sabe por que que eu não paguei essa compra aqui? Primeiro ponto. A gente estava muito focado no dólar ali, buscando ali de fato a condição nele. Segundo, eu acabei não. Eu acredito que esse é um dos equívocos que eu tenho tomado aí no índice futuro. Eu não tenho pago tanto trade por risco, né? O que é risco? É quando não tem a quebra de estrutura. Já vou mostrar. Perdão. Tem a quebra, mas não tem a captura. O que que é a captura? Só para você entender. Se eu tenho uma região qualificada, o preço chegou aqui, eu posso sair comprado? Sim. Principalmente se ela for, como eu comentei, qualificada a região. Mas eu posso chegar aqui, esperar de fato ele fazer a quebra de estrutura? Sim. E isso é a quebra. O que que é a captura de liquidez? Quando ele volta na região que fez a falha e onde foi a ponta do pivô anterior, né? Você tem que pensar assim, ó. A falha de um pivô que tem a sua máxima rompida anterior é uma quebra de estrutura para alta. O evento que ele vem retestar aqui as mínimas é a captura de liquidez, tá? Então, nesse momento aqui, eu esperei a captura de liquidez, coisa que não aconteceu pelo 5, pelo 1 e pelo 2 minutos, tá? Só para você entender, tá? Inclusive, essa caixinha mapeada menor aqui é o ponto de captura de liquidez que eu falei com os meus alunos que a gente poderia fazer a compra, né? E seria um belíssimo trade, né, pessoal? Tá? Então, dois pontos aí que eu resumi para vocês. É, a dada atenção e energia alocada no dólar, né? O dólar deu um pouco de trabalho hoje, para não falar muito trabalho, tá? Mas aqui a região ela é qualificada, olha aqui, ó. Aqui teve quebra de estrutura, tudo isso mapeado no pré-mercado. Quebra de estrutura, média de 20 do gráfico de 60 minutos, captura de liquidez dessa quebra, e ainda nós tínhamos também uma retração aqui de Fibo. Se pegar essa máxima com essa mínima, tinha um 7640 um pouco mais aqui em cima. Então, toda uma região de liquidez para pegar esse trade, tá? Beleza? Só que aí, como eu comentei, não teve essa captura de liquidez. Ele teve a quebra, mas ele não teve a captura de liquidez, né? Deixa eu mostrar aqui para você, ó, tá? Olha aqui, ó. Ó, ele fez a quebra, tá? Eu faria uma compra no risco se ele rompesse aqui, eu estava preparado para isso. Rompesse aqui a mínima, primeiro que anda aqui, eu compraria acima dele com stop na mínima, tá? Então veja que aqui ele faz um movimento, aqui a quebra de estrutura, quando ele rompe essa máxima, quebrou a estrutura, o que que eu espero? Marco essa mínima e marquei essa aqui também, né, para uma captura de liquidez, esperando que após esse rompimento aqui, ele voltasse a testar e eu tomasse uma compra aqui para surfar alta. Detalhe, não acionou. Vitor, qual que é melhor? Esperar a captura de liquidez ou entrar por risco? O que que é por risco? Chegou na região, já está com a compra. E onde que é meu stop? Fundo anterior, que seria abaixo dessa região verde aqui, tá bom? Então, assim, melhor o que que é? É você definir isso no teu plano de trade. Quer tomar risco? Tome, tá bom? Não tem problema. O que você não pode fazer é tomar o risco, ele te estopar, continuar caindo, você fala, se eu soubesse, tinha esperado micro quebra. Aí você oscila na estratégia, micro quebra. Então, sempre eu vou esperar micro quebra. Então, acabou, espera micro quebra com captura de liquidez. Aconteceu, aconteceu, não aconteceu, ele começou a subir sem capturar a liquidez. Paciência, defina isso para você. Eu falo isso, inclusive tem aula de nivelamento aí, micro curso de nivelamento para quem entra na sala ao vivo, já totalmente aí gratuito, incluso aí no acesso à sala ao vivo, que eu falo sobre isso. Definição, você precisa de definição no mercado. Não tem como um dia você toma uma decisão, no outro dia você toma outra. Você fica oscilando nas decisões que você toma, entendeu? Um dia você opera com dois contratos, no outro dia você opera com 15, tá? Você ficou, tudo que você faz, você fica oscilando. Não, você precisa ter o quê? Um método, um plano. Você precisa o quê? De fato, seguir com constância operando no mercado. Você tem que ter constância. Para você que não sabe o que que é constância, é o poder da repetição, tá? E aí o mercado foi indo, foi indo. Aqui eu esbocei uma venda, aqui cerquei uma venda com o pessoal na sala, não acionou. Tá. E depois ele vai em cima. Qual que é o porém aqui? De repente você que estava na sala ao vivo, mas acionou fora da sala. Sim, acionou fora da sala. Teve alguns alunos que me mandaram, Vitão, impressionante, cara, como o método L2 é sensacional, cara, porque ele foi lá cravar a região, cara. Eu fiz a venda por risco, um surfou 800 pontos, teve aluno que surfou 1000 pontos, teve aluno que surfou 400 pontos, né? Pô, sensacional, pessoal, tá? E aí o mercado voltou para onde? Aqui para baixo, tá? Continuou marcado nessa região. O que que a gente vai fazer amanhã? O que que a gente vai fazer amanhã? Eu vou falar para você. Tá aqui, ó, já vou adiantar, bem rapidinho aqui, tá? Veja que eu tô fazendo um recap acelerado por conta do horário, ó. Eu vou torcer muito para ele vir aqui, ó, tá? Se ele quiser limpar a liquidez abaixo aqui, ó, pode vir limpar a liquidez, eu vou até aqui, ó, tá? Esse é o cenário um, tá?
Para você que é aluno da sala ao vivo, eu vou compartilhar mais dois cenários, um cenário 2 amanhã e um cenário 3, tá? Então, pelo menos três cenários. Igual eu fiz hoje na sala ao vivo, pessoal. No pré-mercado, eu compartilhei um cenário um, que era ele voltar aqui, trocar a polaridade e descer. Eu compartilhei um cenário 2 que foi essa movimentação aqui que eu cravei. E um cenário aqui 3 que eu, se eu não me engano, era ele já abrir acelerando na queda, trocar a polaridade e descer, buscar essa região aqui, tá? Então aqui amanhã eu compro. Comprei aqui, eu vou até essa linha de referência, um dos cenários. Se não acionar compra e só chegar aqui eu vendo, vendi, eu vou até aqui, tá? Amanhã eu trago mais dois cenários para você que é da sala ao vivo, tá bom? Inclusive o link da sala ao vivo aqui está na descrição do vídeo, você pode acessar e ter acesso a todas as informações aí de como funciona o projeto. Se você também tiver dúvida, né? Ou quiser um descontaço, você que já foi aluno ou é aluno do método L2, tem desconto especial para você que é aluno do método L2. Você tem uma tabela diferenciada da sala ao vivo, tá bom? Se você quiser continuar, tá? Aqui na descrição do vídeo tem contato pessoal do suporte, pessoal da minha equipe que vai atender você, tá bom? Voltando aqui. Bom, pessoal, tá aí, ó. Rapidão, não tem. Pessoal, não tem nome difícil, não tem nomenclatura. Sabe aquele negócio que você não sabe o que que é? Parece que você tá vendo uma tabela periódica de química, né? Você vê um monte de código no final, você não sabe o que que é. Você não sabe o que que é um TH, um seu. Não, aqui é simples, prático, objetivo. Sem delonga. Troca de polaridade é troca de polaridade. Falha de máxima é falha de máxima. Ah, porque fez uma captura de liquidez externa, interna. Externa, captura de liquidez externa nada mais é que um trap, entendeu? É um trap. Se ele tiver mais de um candle, mais de formação de preço, um pivô, uma estrutura maior, é manipulação. Então o preço rompeu essa máxima, um candle, trap. Continuou rompendo aqui, fez uma movimentação mais complexa, manipulação. O trap não deixa de ser uma manipulação, só que é uma manipulação mais simples. Vê que é tudo simples, é tudo prático, objetivo, descomplicado. O que eu recebo de feedback de cara que entrou pro projeto, aluno que entrou pro projeto, fala, cara, continua nessa simplicidade. Não só a tua simplicidade como pessoa, mas a simplicidade de ensinar, trazendo clareza, objetividade, entendeu? E algo descomplicado, sem termos difíceis, tá? O mercado é mais simples do que te ensinam por aí, tá bom? Não tô falando que é errado, tá, pessoal? Mas assim, tem gente que talvez pode ser que precise ter esses termos, né? Ah, mas tem que ser isso aqui, esse código e tal. Tudo bem. Mas tem gente que assim, cara, é isso aqui, A, B, C, pronto, acabou. Quebra de estrutura, troca de polaridade, reteste na região, captura de liquidez, termos simples, práticos, objetivos e termos que já carregam a sua própria explicação. Entendeu? Isso que é bacana. O que que é uma quebra de estrutura? O próprio nome já carrega um próprio entendimento, ok? O que é uma troca de polaridade? O mercado tem dois polos, suporte e resistência. Pronto. Rompeu uma região que era suporte, voltou a testar a resistência. Rompeu uma resistência, voltou a testar o suporte. Trocou o polo, tá? Resumidamente é isso, tá bom? Teve uma dúvida que me perguntaram como que é que faz para marcar POC, ó. O botão direito segura em qualquer ponta aqui do preço, ó, você vai arrastar, ó, tá? Solta o botão direito do mouse, vai em volume profile, tá? E aí você dá dois cliques em cima dessas faixas cinzas aqui com o botão esquerdo do mouse, ó, tá? Aí você vai configurar. O que que eu faço aqui? Gráfico diário, 4 dias, e aqui tem a configuração de transparência, ó. Você puxa um pouquinho, eu deixo basicamente assim aqui, ó, tá? Olha que coisa linda. Ó, atualizou. Onde que foi a POC aqui, ó? Tá vendo que tem uma POC aqui desse dia, ó? Movimentação de alta, tá vendo que a POC do dia foi exatamente aqui, ó? Do dia 17, onde que o preço foi? Lá. POC 7640, 61,8, VWAP do dia anterior, quebra de estrutura teve na região, troca de polaridade. Olha que coisa linda, pessoal. Prático, simples, objetivo. Pegou a visão? É isso. Vamos pro dólar rapidinho? Dólar futuro aqui, ó, pessoal. Dólar futuro deu trabalho, tá? Para mim era região de compra, para mim era uma retração e ainda é uma retração macro e por isso que eu olhei para a compra. Eu não descartei a venda, tá? Só para deixar claro para vocês aí, ó. Eu tinha mapeado duas regiões aí para entrarmos em uma operação. Uma delas foi o quê, ó? A venda. Observe aqui a venda, tá? Tá rabiscado o gráfico, é assim mesmo, pessoal. Então, eu mapeei essa potencial venda aqui.
ou as compras aqui nessas regiões, região de liquidez, tá? Então eu fiz esse mapeamento aqui, tanto que a gente comprou aqui, tá? Compramos duas vezes aqui e teve mais duas compras intermediárias aqui que eu já vou explicar para vocês, tá bom? Por que que eu não vendi aqui, pessoal? Porque eu tava comprado, tava batendo 23 pontos aqui. Guardei um pedacinho no bolso. Se eu tô líquido da operação, lógico que eu ia pegar um trap da máxima, pessoal. É lógico que eu ia pegar trap da máxima, tá? Lógico que ia pegar trap da máxima. Mas se eu estou comprado, eu vou gerenciar a operação acreditando que na inflexão, coisa que não aconteceu, tá? Então eu vou comentar rapidamente com vocês aqui agora. Vamos lá. Gráfico de 1 minuto. Eu fiquei receoso que o preço continuasse na alta após essa movimentação aqui, tá? Então o que que nós fizemos, né? Nós tomamos uma compra, pessoal. A primeira compra foi aqui, ó. E aí o que que eu imaginei, tá? Só para você entender. O que que eu imaginei aqui, ó? Eu vou para o gráfico naked, tá? O que que eu imaginei aqui, ó? Que o preço, após o rompimento dessa região e já ter capturado liquidez ontem, ele faria o quê aqui, ó? Quebra de estrutura, tá? Para mim, quebrou estrutura, marquei essa mínima aqui, ó, veio aqui. Então, esse ponto aqui era um ponto para compra, somado a essa retração desse movimento, que aqui dava 61,8. Então, 61,8 do primeiro movimento do dia, optei por comprar aqui, tá? Optei por comprar aqui, certo? E aí, só que o stop era 7,5 pontos. O que que eu fiz? A gente protegeu, pra você ter ideia, a gente não foi estopado aqui, ó. Tinha uma escora aqui no livro visual que fez com que a gente fosse quase estopado por 1 ponto. E aí, o que que eu comentei? Quem dosou a mão nesse trade, que era 7 pontos aí e meio, dá para fazer a adição aqui. Pegou exatamente a adição. E, logicamente, os atrasados ou quem não tomou risco aqui pôde comprar aqui também, pegar 8 pontos na alta, risco de 2 pontos, pessoal. Foi isso que eu fiz. Só que, como eu tinha comprado aqui, voltou aqui, eu fiz uma adição, né? Puxou o meu stop para 4,5 pontos, ele esticou, eu desovei, ou seja, eu fiz parcial. Quando ele volta aqui, ó, eu fiz uma nova adição, tá, pessoal? Adição essa com risco de 1,5 ponto. Então, basicamente, o que que eu tomei de stop aqui? 1,5 ponto. Porque esse trade aqui, ó, eu fiz a parcial dele. Eu guardei parcial no bolso, entendeu? Né? Só que como a operação estava aberta ainda, dá para considerar que eu fiz uma compra, uma adição dentro da região de liquidez, da retração desse movimento aqui. Então, eu imaginei ter bastante liquidez aqui, né? E depois, quando ele voltou, eu falei, eu vou fazer mais uma adiçãozinha aqui, pessoal. E fiz. Então, saí com resultado pequenininho negativo aqui. Resumindo aí, se eu for calcular com mão cheia, 1 ponto, 1,5 ponto de stop, tá bom? Acreditei muito na operação, principalmente porque ele montou aqui uma onda 1, 2, 3, 4, 5, e quando ele rompe essa máxima, ele quebra a estrutura. Então acreditei que ele só voltaria aqui buscar mais liquidez e aceleraria na alta, fazendo um movimento bem interessante. Acabou falhando, pessoal. Semana passada teve um trade bem semelhante a esse, né? Só que como eu comentei, não vou ficar sem pagar compra. Região boa, eu pago compra. E como ele já tinha feito quebras nessa região aqui, ó, ele já tinha feito a quebra aqui e tinha capturado a liquidez, né, que aqui foi exatamente a mínima de ontem, o que que eu acabei tomando aqui, pessoal? Mais um risco, tá bom? E aí eu paguei um pedágio, falei, pessoal, eu vou pagar um pedágio. Você que não sabe o que que é pedágio. Se eu presumo que eu tomei uma violinada, eu posso pegar o candle de referência, que é o que me estopou, que foi o 32, nosso stop estava aqui, né? Ou exatamente fazer a reentrada onde foi o meu stop. E foi essa decisão que eu tomei, com o stop, logicamente, aqui embaixo. Acabou me tirando da operação. Só que presta atenção num detalhe. Na sala, pessoal, eu até comentei, eu falei assim, ó. Antes da gente fazer a primeira compra, eu falei que a melhor condição seria a compra na mínima do dia, né? Ou seja, reteste ou trap da mínima. Onde que foi a mínima até então do dia? Aqui, ó, tá? Então marca essa mínima aqui, ó. Vamos marcar ela, tá? Como ele desenhou um cenário para mim antecipar essa compra de uma forma técnica, eu fiz, né? Poderia até mostrar dia 14 de fevereiro, se eu não me engano, dia 7, não lembro agora o dia. Uma configuração extremamente semelhante que chegou a, acho que, pagar mais de 20 pontos. E aí, o que que acontece aqui, pessoal? Se eu não me engano, foi uma nova compra que eu paguei pelo 2 minutos. Deixa eu lembrar. Tarana, tarana, tarana. Ah, eu fiz a compra pelo 2 minutos, ó. Aqui era a mínima de hoje, tá? Aqui é a mínima de hoje.
E aí eu paguei uma compra aqui no Candle 24, tá? Candle 24, tá? Se eu não me engano, foi o Candle 24 ou do 1 minuto, eu não lembro. Eu sei que chegou a pagar 5 pontos, tá, pessoal? E o stop era aqui, ó. Quando ele vem aqui embaixo, ele violinou. E eu optei, eu demorei aqui para tomar essa decisão, tá? De pagar o pedágio, mas eu retomei o pedágio aqui e foi esse trade que pagou a pontuação até lá em cima, chegou a bater mais de 20 pontos. Deu para entender, pessoal? Então, assim, o que que eu quero ensinar para você disso tudo aqui, ó? Tem dia, pessoal, já aconteceu comigo isso, que eu olhei uma configuração dessa aqui e resolvi o quê? Não pagar o trade. Não, não, eu vou esperar ir lá porque eu vou pegar o trap e às vezes ele vai ali e já estica a movimentação. Hoje, como eu acreditei no cenário mais altista aí, pelo menos buscando a máxima de ontem, eu antecipei e antecipei de uma forma técnica ainda, tá? Inclusive eu tenho base para te mostrar nisso aqui, ó. Se a gente colocar aqui, por exemplo, ó, cadê minha VWAP aqui? Aqui, ó, né? Quando ele rejeita na VWAP, né? Pessoal, eu não sou, como eu sempre falo, eu não sou analista de gráfico pronto, né? Eu não tinha nenhuma informação dessa aqui na sequência, tá? Não tinha nada disso. Então, quando ele faz a quebra aqui, ó, e volta a testar essa mínima, que também era a POC aqui de ontem, o que que eu imaginei? Compra aqui, ó. Tá? Uma belíssima de uma compra, né? Além disso, olha o candle que ele fez aqui, pessoal. Candle 12, ó. Olha que candle bonito, ó. Pronto para seguir na alta, para acelerar, né? Felizmente acabou não indo. Mas aí entra aquilo que eu falo para vocês, pessoal. Gerenciamento. Pô, tá enroscado, o movimento não tá indo, não tem problema, faz parcial 1 para 1 do risco. Ah, foi buscar mais liquidez? Entra novamente, parcial 1 para 1 do risco. Ah, entrei mais um trade, parcial 1 para 1 do risco. Pô, quebrou a estrutura, voltou a capturar a liquidez? Adiciona mais contrato. E assim você monta a operação, entendeu? Tá? E daí foi isso, pessoal. Foi isso aí, ó, né? Daí ele foi lá, fez o trap da máxima de ontem, eu não catei a venda, tá bom? Se eu tivesse líquido, logicamente eu daria mais atenção para a venda, como não estava aí, ó. O preço caiu e entregou uma boa movimentação para a queda, tá? Final da sala teve mais uma compra aqui, tá? No 5711, tá? Bem aqui nas mínimas, tá? Fiz aqui no 5711 e ele chegou a pagar aqui 5, se eu não me engano, 5,5 pontos com stop de 2,5 pontos. Né, eu falei ainda na sala, eu falei, pessoal, não preciso fazer essa compra, mas se eu fizer, é a mesma coisa. Dá para fazer a parcial. Retomamos aí o trade na ponta compradora e para testar a máxima da lateralidade. Deu para entender mais ou menos, pessoal? Simples, prático, objetivo, sem mais delongas, tá bom? Só comentando mais um pouco sobre o contexto, ó. Tem essa lateralidade maior, tinha até então, né? E além disso, tinha essa outra lateralidade menor, que era a que eu estava especulando para que pelo menos fosse mais uma compra, né? Fosse novamente aqui, ou até se rompesse, fosse lá em cima, tá? Essa era a minha expectativa, né? Quando o preço rompe, o que que eu falo? Eu sempre falo isso para meus alunos, né? Não fica caçando compra. Não fica caçando compra. Rompeu, acelerou, espera uma quebra de estrutura para você retomar a compra ou possibilidade 2 que eu não fiz, tá? Foi o quê? Olhar para a troca de polaridade do fundo anterior rompido. Lembra que o mercado funciona dois polos basicamente? Qual que era o polo aqui? Não era um polo de suporte? Exato. Quando ele rompe, aqui foi o rompimento, ó, rompimento, tá? Ele passa a ser um polo de resistência. Tá? É assim que funciona o mercado. Pegou a visão? Pessoal, é isso. O conteúdo acho que ficou meio rápido aí, não sei quantos minutos deu. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixa a tua dúvida, tua pergunta, comentário, qualquer coisa, feedback positivo, feedback, qualquer coisa, tá? Comenta aqui que eu vou estar olhando esses comentários e respondendo cada um de vocês, tá bom? Pessoal, bons estudos. Amanhã é quarta-feira, dia 19, né? Vamos mais um dia amassar esse mercado, operar com paciência e fazendo a mesma coisa, tá? Mapeando a região. E amanhã o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vendo. Tem um ponto aqui que eu vendo e tem um ponto que eu compro. Falhou mínimo, eu compro uma vez, tá? Comprei para ir onde? Falhou a mínima, eu comprei para ir onde? Aqui, ó. Aqui tem liquidez, tá? Não precisa nem fazer o trap da máxima de ontem, um pouco mais abaixo, que é um ponto de liquidez bacana. Aqui também tem uma liquidez intermediária, tá? Que ele pode retestar dentro da região, tá? Pode fazer um reteste dentro da região sem romper máxima e continuar vindo aqui romper mínimas, tá? Ok? Pessoal, muita atenção que isso aqui
pode ser sim um movimento de manipulação para jogar o preço aqui para cima. Ele vem buscar liquidez e volta a romper aqui em cima, tá? Por isso que eu especulo a compra mais uma vez nas mínimas de ontem, mas logicamente se ele corrigir uma vez aqui, trabalhar aqui na venda, a gente pode estar vendendo e a gente pode marcar toda essa pernada aqui que tem bastante liquidez e o ponto mais interessante dessa liquidez com menor risco em pontos e maior potencial de retorno é aqui em cima. E se é aqui em cima, por que não trabalhar na loja, na ótica contrária aí, né? Meio que contra-intuitivo, comprando aqui na mínima e jogando o preço lá em cima para buscar essa região de venda. Para nós virmos quinta-feira e vender aqui nessa região, hein? Já pensou nisso? Então tá aí. Curta, comenta, compartilha. Obrigado a todos aí, pessoal, e até o próximo conteúdo.